Eu já tinha passado tempo demais naquela base para saber que ninguém realmente vê oficiais juniores. Eles veem uniformes, postos, pranchetas, atividades diárias, mas não veem pessoas. Somos engrenagens silenciosas, peças trocáveis, as primeiras a chegar e as últimas a sair, sempre com um sorriso profissional pronto e a voz baixa o suficiente para não incomodar ninguém, mas alta o bastante para cumprir ordens. Eu sabia disso desde o primeiro dia em que cheguei, com uma mala pequena, um coldre vazio e a sensação incômoda de que, mesmo cercada por centenas de pessoas, eu ainda estava completamente sozinha no mundo. Era uma solidão diferente, dessas que não vêm do silêncio, e sim da repetição diária de existir sem deixar rastros. Ninguém perguntava de onde eu vinha. Ninguém perguntava quem eu tinha perdido. Ninguém nunca quis saber meu nome completo. Para eles eu era apenas a Tenente Carvalho. Só isso. Eu não tinha ninguém esperando por mim quando saía da base. Meu apartamento era um quadrado de 39 metros quadrados com paredes tão brancas que pareciam zombar de mim cada vez que eu chegava tarde demais para fazer qualquer coisa, além de tirar as botas e desabar no sofá. Eu não tinha filhos, marido, namorado, cachorro, planta. Nada que justificasse atraso ou licença. Eu era a definição perfeita de alguém sempre disponível. E talvez por isso mesmo eu fosse involuntariamente útil para todos ali. Nunca faltei, nunca pedi favores, nunca reclamei. Eu existia no intervalo entre as tarefas que ninguém queria assumir. E com o tempo, percebi que me tornara a pessoa para quem empurravam tudo que exigia responsabilidade, mas não rendia reconhecimento. A rotina começava cedo, antes do sol subir. Eu chegava às 05h20, com o cabelo preso e o rosto ainda marcado pelas horas de sono curtas demais. O café da base sempre parecia queimado, mas eu tomava mesmo assim, apoiada na pia metálica, olhando meu próprio reflexo no vidro da máquina como se estivesse estudando uma estranha. Ninguém falava comigo naquele horário. Os mais antigos passavam por mim com acenos cansados, e os mais novos desviavam o olhar, como se a minha existência fosse um lembrete de que a carreira militar também desgastava mulheres, mesmo aquelas que fingiam força o tempo inteiro. Trabalhar com oficiais superiores era um teste constante de resistência. Eles falavam rápido, esperavam decisões imediatas, exigiam relatórios impossíveis em tempos inalcançáveis, e eu respondia a tudo com a mesma frase que tinha aprendido a usar para sobreviver. Sim, senhor. Deixo pronto até o final do dia. E deixava, mesmo quando significava sair às 22 iguais e voltar menos de 7 horas depois. Mesmo quando significava perder datas, aniversários, convites que amigos insistiam em mandar até finalmente desistirem. Com o tempo, ninguém mais mandava nada, e eu nem sei se senti falta. Na base, todos tinham família, esposas, maridos, filhos pequenos que apareciam em porta-retratos nas mesas, desenhos infantis colados em armários, ligações urgentes que justificavam saídas antecipadas. Eu não tinha nada disso. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. E minha mãe... Bem, minha mãe saiu da minha vida antes disso, como se tivesse esquecido que maternidade não tem aviso prévio. Desde então, fui criada por tios distantes que sempre deixavam claro que eu era uma responsabilidade provisória. Assim que fiz 18, peguei minhas coisas e entrei para a vida militar achando que seria meu porto seguro. Em certo nível, foi. Em outro, foi só um tipo diferente de solidão, mais organizada, mais limpa, com regulamentos e horários definidos. Com o tempo, percebi que meu sobrenome não significava absolutamente nada para ninguém ali. Eles o liam em meus documentos, sem reconhecer nada, sem reação, sem memória, como se meu pai tivesse sido um ninguém, e talvez tivesse sido mesmo, pelo menos era o que parecia. Eu nunca encontrei fotos dele dentro das Forças Armadas. Nunca ouvi velhos oficiais comentando histórias do passado envolvendo seu nome. Nunca recebi cartas antigas. Nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas isso era um daqueles pensamentos que eu evitava. A verdade é que quando você cresce sem respostas, aprende a viver sem perguntas. Meu trabalho era simples na aparência, mas exaustivo na prática. Eu coordenava agendas, revisava documentos, acompanhava equipes de vistoria, supervisionava cadetes, lidava com equipamentos, transportes,
logística, solicitações externas, relatórios internos e qualquer outra coisa que aparecesse na minha mesa porque a Tenente Carvalho resolve. Eles diziam isso como se fosse um elogio, mas não era. Era só a maneira educada de dizer que eu estava sempre lá para absorver o peso que eles não queriam carregar. Eu raramente cometia erros, e talvez isso tenha sido meu maior erro. Há uma regra silenciosa na vida militar, na verdade em qualquer instituição hierárquica, que diz que quanto mais competente você é, mais sobrecarregado será. Eu aprendi isso na prática. E aprendi também que, quanto mais silenciosa você é, mais esquecida se torna. E eu era silenciosa. Sempre fui. Alguns tenentes da minha idade falavam sobre seus pais com carinho, orgulho, nostalgia. Mostravam fotos, contavam histórias do tempo em que eles serviram. Eu ficava calada. Não porque não lembrasse do meu pai, mas porque as lembranças eram cheias de lacunas que eu nunca consegui preencher. Ele morreu jovem demais, magro demais, cansado demais, e eu sempre achei que a morte dele tinha algo a ver com a carreira, mas nunca soube ao certo. Eu perguntei uma vez, ainda adolescente, e só ouvi respostas evasivas. Depois disso, desisti. A vida segue, eu dizia para mim mesma, ou pelo menos finge seguir. No dia em que tudo começou, eu estava presa na mesma rotina de sempre. Era uma terça-feira, o tipo de dia que não carrega consigo nenhuma expectativa. A base estava especialmente tensa por causa de uma inspeção, mas nada diferente do normal. Eu cheguei cedo, fiz o café, revisei relatórios, conferi armários de munição lacrados, arrumei a sala de reuniões e preparei documentos para a visita de um oficial superior que ninguém sabia muito bem por que estava vindo. Havia rumores. Sempre há. Mas ninguém fala abertamente porque há coisas que simplesmente não se comenta antes do tempo. Minha parte no evento seria pequena. Eu ajeitaria a mesa, organizaria as pastas e ficaria de fora, como sempre, observando tudo pela porta entreaberta para garantir que nada faltasse. Eu estava acostumada a ser a sombra na sala, aquela que não senta, não fala, não aparece na foto. Só cumpre o papel de garantir que tudo funcione. Eu achava que seria apenas mais um dia, mais uma visita, mais um oficial importante cujas decisões não mudariam em nada o meu mundo silencioso. Mas foi naquele dia, naquela sala limpa demais, naquele corredor iluminado demais, que minha vida inteira se partiu em duas partes, antes e depois. Foi naquele dia que entrou na base o homem que carregava no dedo a única peça que me restava do passado, que todos haviam apagado. E eu ainda não sabia, mas aquele anel seria a chave para desmontar toda a farsa da minha vida. A movimentação começou antes mesmo de o sol terminar de subir. Eu estava na sala de logística conferindo o material de apoio da reunião quando ouvi o primeiro aviso pelo rádio. Início do protocolo Alfa 7. Atenção às instruções do comando. Quase ninguém sabia o que aquilo significava, mas eu sabia. Alfa 7 só era acionado quando alguém muito acima da cadeia de comando vinha visitar a base. Alguém que não aparecia em visitas rotineiras. Alguém cuja presença geralmente trazia mais silêncio que discursos. Eu só não imaginava que esse alguém mudaria a minha vida inteira com um simples movimento de mão. A base foi tomada por uma pressa incomum. Oficiais mais antigos repassavam ordens que vinham do nada. Sargentos corriam de um prédio para outro carregando pastas lacradas. E o capitão do meu setor exigia que tudo estivesse organizado, até o último centímetro, como se estivéssemos prestes a receber a própria auditoria final da história militar do país. Eu observei o frenesi com a calma de quem já tinha visto dezenas de visitas importantes, sem saber que essa não era só mais uma. O nome do visitante não foi anunciado de imediato. Apenas seu posto. Almirante de 4 estrelas. Essas palavras sozinhas já bastavam para fazer qualquer um engolir seco. Há níveis de poder dentro da Marinha que não são ensinados em manual algum. Níveis que só se compreende quando se vê como todos ao redor mudam instantaneamente de postura. O clima ficou mais pesado, como se até o ar tivesse sido varrido dos corredores. Eu estava na sala de reuniões arrumando as pastas. Uma à esquerda, 2 à frente, uma ao lado da jarra de água, seguindo o padrão exato de disposição que o comando tinha exigido, quando ouvi o aviso final. O almirante está chegando ao prédio principal. Não era comum que alguém tão alto na hierarquia viesse ali pessoalmente. Havia bases mais importantes, centros de estratégia mais relevantes, reuniões mais complexas. Aquela base,
modesta comparada às grandes unidades, não parecia digna da visita de um homem assim. Isso, por si só, já me deixou inquieta. Eu ajeitei minha boina, respirei fundo e caminhei para o corredor, como fazia em todas as visitas. Meu papel era verificar a entrada, certificar-me de que nenhum atraso ou falha logística aconteceria nos minutos finais. Era o tipo de tarefa que ninguém via, mas que evitava broncas que depois cairiam nas minhas costas. Fiquei ali parada, com a prancheta apoiada no antebraço, observando o movimento ao redor, enquanto tentava ignorar a estranha sensação de que alguma coisa estava diferente naquele dia. Não era medo. Era antecipação, como se algo tivesse me chamado ali. Quando o almirante entrou, não houve discurso, não houve saudação formal além do estritamente necessário. Ele caminhou acompanhado de 2 oficiais de alta patente, mas era impossível não enxergar que o centro de gravidade da sala era ele. Um homem alto, cabelos grisalhos bem cortados, postura reta como se o próprio corpo recusasse a possibilidade de envelhecer. Ele tinha o olhar fixo, o tipo de olhar que atravessa, e uma presença que fazia todos endireitarem as costas sem perceber. Eu o observei por alguns segundos enquanto ele falava com o comandante da base, sem me aproximar. Eu estava ali apenas para garantir que a sala estivesse como deveria. Não era meu lugar interagir com alguém daquele nível. Eu sabia disso. E ainda assim algo me prendeu. Foi então que ele levantou a mão para ajustar a pasta que carregava. E eu vi o anel. Eu vi antes mesmo de entender. Antes mesmo de conseguir respirar. Era como se meu corpo tivesse reconhecido antes da minha mente. Um anel de ouro antigo, com uma pedra azul escura, ladeada por 2 pequenas inscrições em latim. Eu conhecia aquele design. Eu conhecia aquela pedra. Eu tinha segurado aquele anel quando era criança. Eu o tinha visto girar no dedo do meu pai todas as noites, enquanto ele lia alguma coisa sentado no sofá da sala pequena do nosso antigo apartamento. Eu reconheceria aquele anel em qualquer lugar do mundo, mesmo no meio de uma multidão, mesmo 20 anos depois. E ali estava ele, no dedo de um almirante de 4 estrelas, que eu nunca tinha visto na vida. Meu coração parou por um segundo. Não foi uma metáfora. Eu realmente senti meu corpo congelar, como se o tempo tivesse prendido a respiração junto comigo. O barulho ao redor ficou distante. Meu uniforme pareceu apertar. Minha prancheta pesou de repente. E por um instante achei que fosse deixar cair. Não podia ser. Não havia como ser. O anel do meu pai foi enterrado com ele. Meu pai morreu com aquele anel no dedo. Eu mesma vi. Eu era adolescente demais para entender a importância daquele objeto, mas velha o suficiente para saber que significava algo. Ele nunca tirava aquele anel, nem para dormir, nem para trabalhar, nem para nada. Então, como aquele anel estava ali, reluzindo no dedo daquele homem, eu deveria ter ignorado, deveria ter mantido a postura profissional, deixado o pensamento morrer ali mesmo, atribuído tudo a uma coincidência visual. Mas não consegui. Quando algo profundo e antigo desperta em você, algo enterrado sob anos de silêncio, luto, abandono e perguntas nunca respondidas, não dá para engolir e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Eu precisava saber. O almirante conversava com o comandante. E eu fiquei observando a mão dele como se aquilo fosse um crime prestes a acontecer. A cada gesto, a pedra azul brilhava, enviando ecos da minha infância de volta para mim. Minhas mãos estavam frias, meu peito apertado. Eu sabia que estava ultrapassando todos os limites possíveis ao olhar assim para um superior, mas não conseguia parar. Ele então virou o corpo levemente, e por algum motivo, talvez instinto, talvez algo maior, nossos olhos se encontraram. Foi um segundo que pesou como uma vida inteira. Eu não deveria sustentar o olhar. Não era permitido. Eu era inferior na hierarquia. Eu era quase invisível. Mas algo naquele momento fez com que eu simplesmente não conseguisse desviar. Ele não olhou para mim com desconfiança, nem com irritação. Ele olhou como quem reconhece algo que achava perdido, algo que dói. Eu dei um passo à frente sem perceber. E quando voltei a mim, estava perto o bastante para ver cada detalhe do anel. O almirante percebeu meu movimento. Seus olhos baixaram, seguiram a direção do meu olhar e pousaram sobre sua própria mão. Ele ergueu a sobrancelha, confuso. A frase saiu da minha boca antes que eu pudesse impedir. Onde o senhor conseguiu esse anel? Silêncio.
Os oficiais ao redor pararam. O comandante virou o rosto devagar, como se tivesse acabado de ouvir uma blasfêmia pública. Eu sabia que estava cometendo um erro grave, mas a pergunta já estava feita. E agora não havia volta. O almirante olhou para mim com algo que não consegui decifrar de imediato. Não era raiva. Não era surpresa simples. Era reconhecimento. Era memória. Era dor. Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Em vez disso, perguntou: "Por que esse anel lhe interessa, tenente?" Eu engoli seco. Não havia mais como esconder. Porque ele pertenceu ao meu pai. O almirante ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram como se eu tivesse pronunciado um nome de fantasma. O rosto dele perdeu a cor. E pela primeira vez na minha vida, eu vi um homem daquele nível hierárquico fraquejar. Ele respirou fundo, como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. "Qual era o nome do seu pai?" ele perguntou, mas sua voz não era mais firme. Era frágil. Eu disse o nome. E o almirante começou a chorar. Ali, no meio do corredor, diante da base inteira. Um homem que provavelmente nunca havia derramado lágrimas em público na vida. Agora mal conseguia sustentar a própria postura. Eu fiquei sem reação. Ele virou o rosto, limpou os olhos, respirou fundo e apoiou a mão na parede como se estivesse segurando o peso de anos de algo que nunca deveria ter sido revelado. Quando voltou a me olhar, havia uma decisão tomada em seu semblante. Uma decisão grave. "Tenente", a voz dele falhou. "Precisamos conversar. Agora. A sós." E naquele instante eu soube. O que quer que aquele homem fosse me contar mudaria tudo. Não apenas sobre meu pai, mas sobre mim. E sobre toda a minha vida dentro da marinha. Eu não me lembro exatamente do caminho entre o corredor onde o almirante chorou e a sala reservada onde ele decidiu que conversaríamos. Lembro apenas da sensação de que meus pés se moviam sem que eu controlasse, como se o chão tivesse decidido por mim. A base inteira parecia menor, abafada, como se as paredes tivessem se aproximado. Ao meu lado, o almirante caminhava com passos pesados, o rosto rígido, as lágrimas recém-limpas ainda deixando um brilho discreto sob os olhos. Ninguém ousou questioná-lo. Ninguém ousou dirigir uma palavra a mim. Parecia que a simples presença dele criava um corredor invisível que ninguém atravessava. A porta da sala se fechou atrás de nós, com um clique seco que ecoou como um disparo. O almirante tirou a boina e a colocou sobre a mesa, apoiando as duas mãos na superfície como se buscasse equilíbrio. Por um instante achei que ele fosse falar imediatamente, despejar ali a explicação que estava presa na garganta. Mas ele apenas respirou fundo, uma respiração carregada de anos, memórias e algo que ainda não tinha nome. Eu permaneci rígida à sua frente, como se estivesse prestes a receber uma ordem. Não sabia se deveria me sentar, ficar em posição de sentido, esperar instruções. Ele pareceu perceber o conflito e fez um gesto breve para a cadeira. "Por favor, sente-se, tenente." A voz saiu baixa, quase rachada. Não tinha nada da autoridade cortante que eu ouvira nos corredores minutos antes. Havia sido substituída por algo muito mais humano, mais pesado. Sentei devagar, mantendo a postura ereta, tentando controlar a respiração que ameaçava escapar do ritmo militar que eu havia aprendido a impor ao próprio corpo. Ele se sentou à minha frente. A mesa era grande, de madeira pesada, mas ainda assim parecia pequena para o que estava prestes a acontecer ali. O silêncio se estendeu entre nós, como um campo minado que nenhum dos dois sabia como atravessar. Eu não sabia se falava primeiro, se esperava, se respirava fundo, ou se devia pedir desculpas pela ousadia de tê-lo confrontado sobre o anel. Mas cada vez que eu pensava em recuar, a imagem do anel no dedo dele voltava, pulsando em algum lugar do meu peito. Finalmente, ele passou a mão pelo rosto, como se quisesse limpar o tempo, e assumiu uma postura que não era de almirante, não era de oficial, não era sequer de militar, era de alguém quebrado. Faz quantos anos?" ele perguntou, ainda olhando para a mesa. "Desde que seu pai..." A pergunta ficou incompleta. Talvez porque a palavra "morreu" fosse grande demais para caber na boca de alguém que claramente tinha visto morte de perto mais vezes do que eu jamais veria. Engoli seco. 22 anos, senhor." Ele ergueu o olhar lentamente e pela primeira vez percebi que os olhos dele tinham a mesma cor da pedra do anel. Era um azul escuro, impossível de ignorar.
impossível de esquecer. Talvez fosse isso que me fazia sentir como se estivesse diante de uma versão distorcida do passado, como se o tempo tivesse dobrado em cima de mim. 22 anos, ele repetiu. O mesmo tempo que eu carrego isso comigo. Ele girou o anel no próprio dedo, mas não o tirou. Não sei se era por respeito, culpa ou medo. Talvez tudo junto. Aproveitou o gesto para fitá-lo de perto, como se também tentasse compreender a história que aquele anel representava. Tenente, ele começou, respirando fundo. Como você disse que é seu nome de família? Carvalho, senhor. Meu pai era o suboficial Augusto Carvalho. O almirante levou uma das mãos ao peito, fechando os olhos por um instante, como se aquele nome tivesse atravessado uma barreira interna que ele vinha segurando firme demais havia muito tempo. Meu Deus, não era um xingamento, nem uma exclamação vazia. Era quase uma oração de alguém que esperou anos para ouvir algo, e quando ouviu, percebeu que não estava preparado para lidar com as consequências. Você é filha do Augusto. Não era uma pergunta, era uma constatação desesperada, um reconhecimento tardio, como alguém que encontra um fantasma e percebe tarde demais que aquilo sempre esteve ali, escondido à vista de todos. Eu assenti devagar. Ele apoiou os cotovelos na mesa, segurando a cabeça entre as mãos por alguns segundos, que pareceram longos demais. Quando ergueu o rosto novamente, havia lágrimas represadas nos olhos. Ele não chorou dessa vez, mas era visível que estava lutando contra algo que o corroía por dentro. Seu pai... Ele começou, mas a voz falhou. Limpou a garganta, endireitando a postura como se tentasse resgatar parte da autoridade perdida. Seu pai foi o melhor homem que eu já conheci. A frase, dita de forma tão crua, tão sincera, atravessou minha coluna como uma descarga elétrica. Eu não esperava isso. Nunca ouvi ninguém falar do meu pai com intensidade. Nunca ouvi ninguém falar dele. Ponto. Era como se ele tivesse sido apagado do mundo antes mesmo de morrer. O almirante continuou. Augusto era mais que um colega, mais que um subordinado, mais que um amigo. Ele era... A voz quebrou novamente. Ele era uma das pessoas mais leais que já pisaram nesta instituição. E eu falhei com ele. Meu coração bateu mais rápido. A palavra falhei não era comum na boca de um homem daquele nível. Era quase um pecado militar assumir culpa daquela magnitude. E ele não apenas assumia, ele parecia carregá-la há décadas. Senhor, minha voz saiu baixa. Meu pai nunca falou muito sobre o serviço. Ele sempre parecia cansado, mas nunca explicou o porquê. O almirante fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem uma confirmação cruel. Ele não podia. Ele respirou fundo. E você também não podia saber. Eu senti uma fisgada no peito. Não podíamos... saber o quê? Ele se recostou na cadeira e finalmente tirou o anel do dedo. Colocou-o cuidadosamente na mesa entre nós dois, como se fosse um artefato sagrado. A pedra azul refletiu a luz branca da sala, e naquele instante, senti como se estivesse olhando para um pedaço da minha própria história, que eu nunca soube que existia. Ele me deu este anel, o almirante disse, no dia em que prometeu que manteria silêncio. Um silêncio que custou a vida dele e destruiu a sua. Eu não respirei. Eu não podia. Ele olhou para mim com uma dor que eu não saberia descrever, como se finalmente estivesse vendo o resultado de cada escolha, cada omissão, cada culpa que colocou debaixo do uniforme por tempo demais. Tenente, sua voz se quebrou uma última vez. Eu preciso que você me diga exatamente o que lhe contaram sobre a morte do seu pai. A pergunta me atingiu como um golpe. Eu respondi. Apenas que foi um acidente, senhor. Uma fatalidade durante um exercício. Nada mais. O almirante fechou os olhos com força, como se estivesse ouvindo a pior mentira que já participou, pois não foi um acidente. Não foi fatalidade. E eu sei porque eu estava lá. A sala pareceu encolher. O ar ficou pesado, quase sólido. A mão dele tremia sobre o anel. Seu pai morreu, por minha causa. Eu senti o mundo inteiro desabar ao redor. Não havia mais base, sala, uniformes, hierarquias. Havia apenas eu, o almirante, e uma história enterrada que começava a emergir com força suficiente para destruir tudo. Ele se inclinou para a frente, encarando-me como se eu fosse a última pessoa no mundo capaz de ouvir aquilo. E é hora de você saber a verdade. A verdade que,
Eu ainda não sabia. Iria não apenas reescrever meu passado, mas ameaçar meu futuro dentro da Marinha. E tudo, absolutamente tudo, começava naquele anel pousado entre nós. Eu nunca imaginei que ouviria alguém daquele posto, com 4 estrelas brilhando no ombro e décadas de autoridade impregnadas no sangue, dizer que meu pai morreu por causa dele. Aquilo não cabia na lógica rígida que a vida militar impõe à mente. Na hierarquia, ninguém daquele nível admite falhas. Eles admitem complexidades, fatores externos, consequências operacionais, culpa verdadeira, humana, crua. Não, culpa não faz parte do vocabulário deles. Mas ali estava ele, um almirante com a postura quebrada, olhando para mim como se tivesse esperado metade da vida para pronunciar aquelas palavras e, ao fazê-lo, tivesse arrancado algo que segurava o peito dele por dentro. Eu não respondi de imediato. Não porque não quisesse, mas porque simplesmente não consegui. A garganta travou, como se o ar tivesse ficado pesado demais para atravessar. Cada segundo naquele silêncio parecia uma contagem regressiva invisível para algo que eu ainda não compreendia. O anel na mesa entre nós emitia pequenos reflexos sob a luz branca da sala, e eu o observava como se fosse uma prova viva de que eu nunca entendi meu próprio passado. Tenente, o almirante disse, respirando fundo. Antes que eu continue, preciso que você saiba de uma coisa. Eu não estou aqui para me absolver. Estou aqui porque você tem o direito de saber a verdade. Uma verdade que ficou enterrada tempo demais. Ele passou a mão no rosto, como se tentasse expulsar anos de imagens que se acumulavam na memória. Seu pai era meu melhor amigo. A frase ficou suspensa no ar, pesada como aço. Eu pisquei devagar, tentando absorver aquilo. Meu pai, que nunca falava de ninguém, nunca mencionou um amigo, muito menos alguém de patente tão alta. Nós servimos juntos por muitos anos. Ele continuou. Fizemos cursos lado a lado. Passamos por situações que eu não desejaria a ninguém. Ele era o tipo de pessoa que te segurava quando você estava caindo e te empurrava quando você precisava avançar. Seu pai, a voz dele quebrou levemente. Era a minha consciência quando eu não tinha coragem de ouvir a minha própria. Eu senti a pele arrepiar. Era estranho ouvir alguém que eu nunca tinha visto dizer coisas tão íntimas sobre o homem que criou a versão mais solitária de mim. Era como ouvir um capítulo do meu passado que nunca me foi permitido acessar. O almirante se recostou na cadeira, mas era nítido que falar custava a ele mais do que qualquer exercício físico exaustivo poderia custar. Você sabe por que ele nunca falava sobre o serviço? Eu apenas balancei a cabeça, porque ele carregava segredos. Segredos que não eram dele. Segredos que, se viessem à tona, destruiriam carreiras, famílias, reputações, inclusive a minha. O coração bateu mais rápido. Meu pai, um suboficial simples, envolvido em segredos capazes de derrubar almirantes. Isso parecia improvável, até aquele momento. E qual... Minha voz saiu fraca. Qual era o papel dele nisso tudo? Ele fechou os olhos antes de responder, como se estivesse prestes a abrir uma ferida antiga demais. Ele era o único homem honesto no lugar errado, e por isso mesmo se tornou um alvo. A frase ficou grudada na minha mente, como um dardo lançado com precisão. O almirante percebeu minha reação e prosseguiu. Nós estávamos envolvidos em uma operação que nunca deveria ter acontecido. Uma missão sem registro formal, sem documentação oficial, sem cadeia de comando clara. Era o tipo de operação que, se desse certo, viraria uma medalha para alguns. Se desse errado, todos fingiriam que jamais souberam. A luz branca da sala pareceu ficar mais fria, mais distante. E deu errado, ele disse. Meu estômago se contraiu. O almirante passou a mão pelo próprio rosto, respirando fundo. Mas não por culpa do seu pai. Pelo contrário, ele foi o único que tentou impedir. Ele viu o que ninguém quis ver. Ele questionou o que ninguém teve coragem de questionar. E isso o colocou na mira dos que precisavam desesperadamente de um bode expiatório. Eu me inclinei levemente para a frente, absorvendo cada palavra como se estivesse recolhendo pedaços de uma verdade quebrada. Seu pai tinha a oportunidade de se salvar. Ele continuou. Eu pedi para que ele ficasse quieto. Eu pedi para que ele não se intrometesse. Mas ele me disse algo naquele dia, algo que nunca esqueci.
O almirante então recitou, palavra por palavra. Se eu me calar, você se perde. Se eu falar, eu me perco. Eu escolho me perder. As lágrimas que ele segurava finalmente apareceram ali, silenciosas, discretas, quase tímidas. Ele as limpou rápido, como se estivesse cometendo uma transgressão militar ao demonstrar fraqueza. Ele assumiu a responsabilidade por algo que não fez. Assumiu para proteger pessoas que não mereciam ser protegidas. Gente influente. Gente com sobrenomes que não podem aparecer em escândalos. E, principalmente, para me proteger. O chão pareceu se mover sob meus pés, mesmo que eu estivesse sentada. E ele entregou o próprio futuro, o almirante disse, para que o meu continuasse existindo. Poucos homens fariam algo assim, e eu aceitei. Eu deveria ter impedido. Eu deveria ter dividido o peso, mas eu deixei que ele carregasse tudo sozinho. Ele respirou fundo, pressionando os lábios num aperto tenso. E quando o acidente aconteceu, a frase ficou incompleta. O silêncio entre nós vibrou, denso, sufocante. Não foi acidente, foi? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça devagar. Não. Foi encoberto como acidente. Mas a verdade é que seu pai foi forçado a assumir uma operação falha. Foi enviado com recursos insuficientes, com informações erradas. Aquilo foi uma sentença. Eu senti meu peito apertar, como se alguém tivesse colocado peso sobre ele. Ele sabia, o almirante continuou. Ele sabia que estava indo para uma situação que poderia matá-lo. E ainda assim foi. Porque acreditava que era a única forma de garantir que eu, e muitos outros, não afundássemos com aquela manobra irresponsável. A sala parecia menor, mais escura. A última coisa que seu pai me disse, o almirante murmurou, foi: se algo acontecer comigo, cuide dela. Meu coração parou. Ela quem? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ele me olhou como se estivesse vendo a versão adolescente de mim, perdida, segurando uma mala, sem entender o porquê de ter sido deixada sozinha no mundo. Você. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi ensurdecedor. Foi o tipo de silêncio que só existe quando uma verdade enterrada por décadas emerge inteira. Eu falhei com ele, o almirante disse, a voz baixa, e falhei com você. Eu deveria ter procurado você, deveria ter explicado, deveria ter ajudado. Mas ele engoliu seco. Fui covarde, medroso, e quando finalmente procurei seu nome, era tarde demais. Você já estava na instituição, já estava aqui, presa no mesmo sistema que destruiu seu pai. A dor que senti não era óbvia, não era escandalosa. Era profunda, silenciosa, quase familiar, como se eu tivesse vivido minha vida inteira, esperando ouvir aquilo, sem saber. E por que o senhor está me dizendo tudo isso agora? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ele girou o anel na mesa, aproximando-o de mim. Porque você merece saber quem seu pai realmente foi. Porque você merece saber o que tiraram de você. E porque há mais coisas, muito mais, que ainda precisam ser reveladas. Ele respirou fundo, e a expressão no rosto dele mudou. Tornou-se mais sombria, mais grave, como se estivesse prestes a entrar na parte da história que nenhum relatório oficial jamais ousou mencionar. O que estou prestes a lhe mostrar, tenente, ele disse, puxando uma pasta preta de dentro da pasta dele. Nunca deveria ter existido. Mas existe. E pertence a você. A pasta tinha meu nome completo, escrito à mão. E ali, pela primeira vez, entendi. Uma parte da minha vida tinha sido ocultada. Cuidadosamente, deliberadamente, por pessoas que tinham medo do que meu sobrenome representava. E aquele almirante estava prestes a abrir a porta para todo esse passado. A porta que jamais voltaria a se fechar. A pasta estava ali, entre nós, com meu nome escrito à mão, em letra firme, mas antiga. Tão antiga que dava para perceber pela cor do papel adesivo que aquilo não tinha sido preparado naquela manhã. Naquele instante, senti algo estranho percorrer minha coluna, como se meu próprio corpo reconhecesse a verdade antes que minha mente alcançasse. Era como se aquele objeto, simples, opaco, pesado, fosse a prova material de que minha história não começou no dia em que nasci, mas muito antes, em decisões tomadas por homens que jamais pensaram que alguém como eu apareceria para cobrar respostas. O almirante manteve a mão sobre a pasta,
como se estivesse impedindo que ela fugisse. Era um gesto sutil, mas eu percebi que ele segurava não apenas o papel, segurava 22 anos de arrependimento comprimidos ali, presos por grampos e silêncio institucional. Eu guardei isso por muito tempo. Ele disse, a voz baixa, como se temesse que alguém do lado de fora pudesse ouvir. Muito mais tempo do que deveria. E honestamente, ele ergueu os olhos cansados. Não sei se guardá-la salvou ou destruiu mais vidas. Eu apenas esperei. Não movi as mãos. Não avancei para pegar a pasta. Era como se minhas próprias regras internas tivessem sido quebradas naquele momento. Eu, que sempre fui treinada a agir, a questionar comando, a antecipar problemas, simplesmente fiquei ali, imóvel, permitindo que fosse ele quem conduzisse o desdobramento. Não por respeito ao posto, mas porque a história era dele também. Ele deslizou a pasta em minha direção. Antes de abrir, preciso que você entenda uma coisa, ele disse. Nada do que está aqui deveria existir. São cópias que fiz por medo. Medo de que um dia alguém tentasse apagar tudo. E tentaram. A palavra tentaram ecoou dentro de mim com uma precisão amarga. Eu me lembrei, sem querer, de todas as portas que nunca se abriram para mim, de todas as avaliações que pareciam sempre me colocar em segundo plano sem justificativa clara, de todos os "você tem potencial, mas ainda não é o seu momento". Lembrei das vezes em que meus pedidos de transferência desapareceram misteriosamente, dos relatórios elogiados na superfície, mas sempre devolvidos com pequenas ressalvas que me mantinham exatamente no mesmo ponto da carreira, como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu devesse permanecer invisível. O almirante continuou. Essa pasta... Ele tocou ligeiramente o canto dela. É uma caixa que nunca deveria ter sido aberta. Mas também é a única prova de que seu pai não foi o homem que o sistema pintou. Ele era muito mais. Assustadoramente mais. Eu senti algo no peito que se parecia com orgulho e dor misturados, como duas forças puxando a mesma corda em direções opostas. Sempre imaginei meu pai como um homem simples, de poucas palavras, trabalhador, exausto. Não como alguém capaz de perturbar os alicerces de uma instituição inteira. Eu puxei a pasta lentamente. Ela era mais pesada do que eu esperava. O papel grosso, a superfície envelhecida, o som dos clipes internos batendo suave à medida que eu a movimentava. Pode abrir, o almirante disse, com a voz firme, como quem autoriza não apenas um ato, mas uma mudança irreversível na vida de alguém. Abri. As primeiras folhas eram relatórios, alguns com siglas que eu reconhecia, outros com códigos que eu nunca tinha visto. Havia também fotos antigas, algumas granuladas, captadas provavelmente por câmeras de pouca resolução, mas ainda assim nítidas o bastante para perceber rostos, gestos, ambientes. Reconheci meu pai em duas delas, não como eu o lembrava, mas mais jovem, forte, com o olhar de alguém que carregava o peso do mundo sem deixar transparecer. Eu toquei a superfície da foto com cuidado, como se o papel pudesse me queimar. Ele era o homem mais competente de toda a nossa equipe, o almirante disse. Eu confiava nele como confiava em mim mesmo. Continuei virando as páginas. Havia recortes de relatórios secretos, pequenas notas escritas à mão, transcrições de mensagens internas. Todas falavam da mesma operação que ele havia mencionado, mas de forma fragmentada, como se várias pessoas tivessem tentado apagar a história ao longo do tempo, mas nunca tivessem conseguido destruí-la completamente. Isso é... Comecei a dizer, mas me interrompi. Eu não conseguia encontrar palavras. Era grande demais para encaixar em frases pequenas. O almirante respondeu por mim. É a verdade, tenente. A verdade que tentaram enterrar junto com seu pai. Continuei lendo. Em uma das folhas, havia algo sublinhado em vermelho. Um nome. Um nome que não era o do meu pai. Era de outro oficial. Um muito mais influente. Um muito mais protegido. Um que, ao contrário do meu pai, ainda estava vivo. Ele... Eu disse, apontando o nome. Foi o responsável pela falha? O almirante assentiu lentamente. Sim, ele causou a falha. Seu pai assumiu a responsabilidade. E eu permiti. A dor na voz dele era tão evidente que eu senti o impacto como se fosse meu. Mas por quê? Perguntei. Por que meu pai faria isso? E por que o senhor deixaria?
Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se estivesse prestes a confessar não apenas um fato, mas uma traição, porque ele acreditava que, se expor o verdadeiro culpado, toda a missão seria desmontada antes de terminar, e isso colocaria dezenas de vidas em risco. E por que? Ele hesitou. Porque o culpado tinha laços com pessoas que jamais poderiam aparecer em qualquer relatório de falha. Eu absorvi aquilo devagar. Meu pai assumiu a culpa para proteger vidas, e também para proteger pessoas poderosas. Pessoas que, ao que tudo indicava, não mereciam essa proteção. Mas por que isso me afetaria? Perguntei, virando outra página. Foi então que encontrei algo que tirou meu ar. Era um memorando, com a assinatura de um vice-almirante da época. Data: 2 semanas após a morte do meu pai. Título: Diretriz de Monitoramento e Controle de Ascensão de Familiares Diretos do Suboficial Augusto Carvalho. A mão que segurava a folha tremeu. Isso é uma ordem, o almirante disse, que impediu qualquer avanço acelerado seu, qualquer promoção em comum, qualquer transferência vantajosa, qualquer liderança de destaque. Eles não podiam permitir que alguém com o seu sobrenome ascendesse rápido demais. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando juntar as peças de anos de frustração, de portas fechadas, de promoções que nunca chegavam, de elogios vazios que nunca se transformavam em oportunidades reais. Eles me sabotaram, eu disse baixinho. Desde sempre. Sim, o almirante respondeu. E não apenas porque tinham medo do que você pudesse descobrir, mas porque tinham medo do que você representava. A prova viva de que alguém inocente pagou pelo erro de um influente. Me encostei na cadeira, sentindo o peso de 2 décadas de injustiças, de noites sozinha revisando relatórios para tentar me destacar, de avaliações impecáveis que nunca mudavam nada. E por que o senhor nunca me procurou? Perguntei, encarando-o. Por que não me disse isso antes? O almirante me olhou com algo entre culpa e necessidade. Porque eu também fui conivente, ele disse sem fugir. Porque eu aceitei a proteção que a mentira me deu. E porque, quando percebi o que estavam fazendo com você, ele suspirou. Eu já não tinha certeza se você queria ouvir meu nome, ou se me odiaria pela vida inteira. As palavras tiveram o efeito de uma lâmina fria. E o senhor acha que agora eu não vou odiá-lo? Perguntei. Não em tom agressivo, mas sincero. Ele balançou a cabeça, com o olhar cansado. Acho que você tem o direito de sentir qualquer coisa, mas também acho que tenho direito à verdade. E é por isso que estou aqui. Fechei a pasta devagar, apoiando as mãos sobre a capa, como se tentasse segurar a avalanche interna que se formava. Havia uma parte de mim que queria gritar, outra que queria chorar, outra que queria fugir daquela sala e nunca mais olhar para o uniforme. Mas havia também uma parte mais silenciosa, mais resistente, a parte que meu pai havia deixado em mim, que entendia que fugir não faria sentido. Aquilo não era apenas a verdade sobre ele, era a verdade sobre mim. O almirante então colocou a mão sobre a mesa, próximo ao anel. Ainda há algo que você precisa saber, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Algo que muda tudo. Algo que explica por que apagaram seu pai e por que tentaram apagar você também. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar na parte mais profunda e sombria da história. O que está nesta pasta é só o começo, e naquele momento eu entendi. O passado do meu pai não foi apagado por acidente. Foi apagado porque alguém precisava desesperadamente que a verdade nunca viesse à tona. E essa verdade, agora, estava diante de mim, prestes a ser revelada no próximo passo. A pasta continuava fechada sob minhas mãos, mas era como se estivesse aberta dentro de mim, revelando lacunas que eu nunca havia notado e que agora começavam a fazer um sentido devastador. O almirante observava meu rosto com uma atenção que eu não estava acostumada a receber. Era o tipo de olhar reservado a alguém que está caindo e precisa ser amparado, mas que, ao mesmo tempo, carrega uma força tão antiga que o simples ato de tocá-la parece arriscado. Embora estivesse à minha frente, eu sentia que ele se mantinha à beira de um precipício emocional que vinha evitando por décadas. A sala estava silenciosa, mas não era o silêncio comum da base. Era um silêncio denso, quase vivo, como se as paredes absorvessem cada palavra dita ali para que elas não escapassem. A luz branca dos refletores iluminava a mesa de madeira de maneira quase cirúrgica,
ressaltando cada dobra dos documentos, cada marca de dedo no anel, cada sombra no rosto do homem que finalmente revelava a extensão da mentira que sustentava sua carreira. Tenente, ele disse enfim, agora preciso que você escute algo que não está na pasta. Algo que eu nunca escrevi. Algo que ninguém escreveu, mas que foi o verdadeiro ponto de ruptura. Meus músculos se enrijeceram, não por medo, mas por uma intuição que começou a se formar desde que ouvi o nome do meu pai sair da boca daquele homem com tanto pesar. Eu sabia que havia mais, e que esse mais não seria leve. O que vou dizer agora, ele prosseguiu, é a raiz de tudo, do encobrimento, da sabotagem, do apagamento, da condenação do seu pai e da tentativa de impedir que você subisse na hierarquia. O motivo não era apenas proteger o verdadeiro culpado, era algo maior, mais profundo, mais perigoso para certas pessoas. Eu não interrompi. Ele percebeu isso e continuou. A operação que falhou, disse ele, não foi apenas uma missão sigilosa. Ela era parte de uma investigação interna camuflada. Uma investigação que seu pai liderava sem saber que estava liderando. Eu franzi a testa. Como assim? Sem saber? Ele inclinou o corpo para a frente, entrelaçou os dedos e apoiou os braços na mesa. O comando precisava descobrir quem estava desviando recursos e adulterando relatórios em setores sensíveis da Marinha. Não podiam arriscar usar alguém de patente alta, porque todos estavam comprometidos de alguma forma, direta ou indiretamente. Então colocaram seu pai, um suboficial impecável, sem conexões políticas, sem parentes influentes. Um homem que ninguém imaginava que pudesse ser peça-chave de algo tão grande. Minha mente correu em todas as direções ao mesmo tempo. Eu podia imaginar meu pai naquele papel. Discreto, correto, resistente. Era exatamente o tipo de pessoa que você colocaria para descobrir uma podridão que todos fingiam não sentir. Mas ele não sabia que estava sendo usado? Perguntei. Não. E esse foi o primeiro erro. O almirante apertou o maxilar. Ele acreditava estar cumprindo uma ordem operacional, quando na verdade estava sendo testado, monitorado e usado como escudo. A palavra escudo me acertou com força. Meu pai sempre fora isso. Um escudo. Para mim, para os outros, para quem quer que estivesse ao alcance. Ele tinha essa maneira estranha de absorver o peso do mundo sem reclamar, como se acreditasse que era sua obrigação existir entre o perigo e os outros. E o que ele descobriu? Perguntei, sentindo o coração acelerar. O almirante desviou o olhar por um momento, mais do que deveria. Ele percebeu que os erros não eram erros, que informações estavam sendo manipuladas, que suprimentos estavam sendo desviados, que relatórios eram alterados depois de assinados. E percebeu também, infelizmente, que havia oficiais de alta patente envolvidos, oficiais que tinham tudo a perder se a verdade viesse à tona. Meus dedos involuntariamente apertaram a borda da pasta fechada. Senti o calor subindo pelo peito. E o senhor? Perguntei, olhando diretamente para ele. Ele sustentou meu olhar com uma honestidade triste. Eu também estava no caminho dele, não por corrupção, mas por omissão, por covardia, por não enfrentar quem deveria ter enfrentado quando ainda dava tempo. Eu fazia parte do grupo que, sem perceber, permitiu que tudo acontecesse. Seu pai tentou me alertar, mas eu não ouvi. Eu estava cego pelas consequências políticas, pelas pressões da época, pelas expectativas de carreira. Foi o maior erro da minha vida. Ele passou a mão no rosto, como se tentasse apagar memórias. Mas não foi isso que o matou, ele disse firme. O que o matou foi ter descoberto o envolvimento de um oficial que jamais poderia ser exposto. Um comandante ligado a um senador, a contratos milionários, a acordos internos que... Ele pausou. Que iriam destruir a reputação das Forças Armadas se viessem à tona. A base inteira parecia girar levemente ao meu redor. Eu mantive a postura, mas meu corpo reagia como se tivesse sido alvo de uma rajada de vento frio. Seu pai anotou tudo. O almirante continuou. Cada evidência, cada nome, cada data, cada incoerência. Ele não sabia que estava sendo observado. E quando percebeu, já era tarde demais. Senti um aperto no estômago. Eles armaram para ele. Murmurei. Sim, a resposta foi imediata. A operação em que ele morreu foi orquestrada para parecer uma falha operacional dele, para que a culpa recaísse sobre ele,
para que o sistema pudesse respirar aliviado por mais alguns anos. Um silêncio ácido se instalou entre nós. Mas por que proteger esse comandante corrupto? Perguntei. Por que sacrificar meu pai? O almirante respirou fundo. Porque ele era sobrinho de um homem poderoso. E porque, na época, o país não aguentaria mais um escândalo envolvendo militares. Então decidiram que era melhor enterrar um herói do que expor um criminoso. Herói. Meu pai. Um herói que morreu condenado. Senti meu peito apertar de um jeito que quase me impediu de respirar. Eu nunca tinha ouvido ninguém chamar meu pai assim. Para mim, ele era apenas um homem cansado. Um homem que fez o que pôde. Um homem que morreu cedo demais. E você? Perguntei, olhando firme para ele. Qual foi seu papel no encobrimento? Ele hesitou. Ele começou, mas precisou recuar um pouco a respiração. Eu deveria ter falado. Seu pai confiou em mim. Ele me mostrou parte das provas. Antes de morrer. Ele queria que eu ajudasse a expor tudo. Mas eu não tive coragem. Fui ameaçado. Tinha família, tinha carreira, tinha medo. E falhei com ele. Falhei com você. E agora estou falhando com o meu próprio juramento ao estar sentado aqui. Eu o encarei em silêncio. Ele continuou. Mas há algo que você precisa saber. Seu pai não confiou em mim apenas. Ele confiou em você. Eu estremeci. Em mim? Ele assentiu. Sim, ele deixou algo para você. Algo que nunca foi encontrado. Algo que todos acreditaram que ele destruiu. Mas ele não destruiu. Ele apenas escondeu. E eu descobri isso há pouco tempo. Meu coração disparou. O quê? O almirante abriu a gaveta ao lado, retirando uma caixa metálica pequena, pesada, com um selo antigo. Um selo da época em que meu pai serviu. Meu peito se fechou. Senti algo arder na garganta. Ele deixou isso para você, disse o almirante. E ao que parece, escondido de forma tão inteligente que ninguém conseguiu apagar. Ele empurrou a caixa na minha direção. Está tudo aí dentro. As provas, as anotações originais, cartas que ele nunca enviou, relatórios sem adulteração e... Sua voz falhou. Uma carta para você. Eu encostei as mãos na caixa. Ela estava fria, como se tivesse atravessado o tempo congelada, aguardando o momento em que eu finalmente estaria pronta para tocá-la. Por que o senhor só está me entregando isso agora? Perguntei. Ele respirou fundo. Porque alguém descobriu que eu estava procurando você. Eles sabem que você existe. E sabem que essa caixa existe. E agora, ele olhou para a porta, como se verificasse se estávamos sós. Eles vão tentar impedi-la. Meu sangue gelou. Impedir o quê? Ele me encarou com intensidade. Impedir você de continuar o que seu pai começou. Minha respiração falhou. Ele concluiu com voz firme. Tenente, a partir deste momento, você não é apenas filha de Augusto Carvalho. Você é a única pessoa capaz de destruir quem tentou destruir sua família. A caixa pesava nas minhas mãos. Mas era mais do que peso físico. Era peso de destino. Peso de verdade. Peso de história. E eu entendi. Minha vida inteira estava à beira de mudar. E eu mal tinha começado a abrir a tampa da caixa. Eu segurava a caixa metálica com tanta força que os dedos começaram a doer. Era estranho. Um objeto tão pequeno, tão discreto, tão silencioso. E ainda assim, carregado de um peso que parecia maior do que eu mesma. O almirante observava minhas mãos com um olhar que misturava culpa e alívio. Como se, finalmente, algo que ele carregou sozinho durante décadas tivesse encontrado o destino certo. Mas havia algo diferente agora. Algo que eu não conseguia ignorar. Era uma sensação discreta, mas insistente, como se um pedaço da minha história estivesse se encaixando pela primeira vez, enquanto o outro pedaço se deslocava, arranhando tudo por dentro. Era uma dor estranha, não física, mas emocional, como se, ao tocar aquela caixa, eu tivesse tocado também a verdade enterrada da minha existência. O almirante respirou fundo, como se buscasse coragem para continuar. Eu entendia. O que ele havia revelado até ali já tinha desfeito as peças mais básicas da narrativa sobre meu pai, sobre a instituição, sobre mim. Mas pelo olhar dele, eu sabia que ainda havia algo pior, e que esse pior tinha meu nome envolvido de uma forma que eu não estava preparada para aceitar. Tenente, ele começou com a voz mais baixa. O que você encontrou até agora explica a morte do seu pai. Explica o encobrimento. Explica uma parte da sabotagem que você sofreu. Mas não explica tudo. Eu ergui os olhos lentamente. Há mais? Perguntei.
A voz soando como se tivesse sido puxada de um lugar distante dentro de mim. Ele assentiu com gravidade. Sim, bem mais. E agora preciso que você entenda que, no dia em que seu pai morreu, existia mais gente naquela sala do que jamais foi reportado. E entre essas pessoas, havia quem sabia exatamente quem você era. E quem você ainda seria. O silêncio que se seguiu parecia congelado, quebrado apenas pelo som do ar-condicionado vibrando no canto da sala. Eu senti um instante de vertigem. Como assim sabiam quem eu era? Como assim quem eu ainda seria? Eu tinha apenas 14 anos quando meu pai morreu. Eu era uma criança no meio de livros escolares baratos e refeições improvisadas. Nada em mim poderia ser considerado ameaça. O que isso significa? Perguntei. O almirante deslizou um dos documentos da pasta, abrindo-o na minha frente. Era uma cópia de um relatório interno, com vários trechos marcados e algumas linhas quase ilegíveis devido ao desgaste do papel. Isso, ele disse, é a diretriz de controle de ascensão, a ordem que impedia você de subir na carreira. Você já viu parte dela, mas aqui está a versão original, junto com a anotação que ninguém deveria ter visto. Ele apontou uma linha escrita à mão, de tinta quase apagada. Manter vigilância. A filha dele tem potencial perigoso. Por um instante, achei que tivesse lido errado. Potencial perigoso? Perguntei, sentindo um calor repentino subir pelo peito. Eu era só uma adolescente. Sim, ele respondeu. Mas já sabiam o que seu pai tinha descoberto. E sabiam que, se um dia você se aproximasse demais da verdade, poderia reabrir um caso que eles tinham enterrado. Você não era uma ameaça pelo que era. Era ameaça pelo que representava. Eu encarei o documento como quem encara uma sentença assinada. E era exatamente isso. Então, minhas palavras saíram fragmentadas. Eu nunca tive chance. O almirante não tentou suavizar. Não teve. Era brutal ouvir aquilo. Mas havia algo dentro de mim que, de forma estranha, se ajustava a essa realidade com familiaridade. Era como se toda a minha vida militar, todas as vezes em que fui desconsiderada, ignorada, preterida, apagada, finalmente fizesse sentido. Não era minha culpa. Nunca foi. Era meu sobrenome. E esse controle? Perguntei, mantendo a voz firme. Ainda está ativo? Ele respirou fundo, apoiando as mãos na mesa. Sim, desde o dia em que foi criado. Nunca foi revogado. É provável que muitos dos superiores atuais nem saibam que existe. Mas aqueles que sabiam se beneficiaram. E você foi mantida à margem enquanto sua carreira era tecnicamente acompanhada, sob a desculpa de avaliações conservadoras. Você não caiu. Você foi segurada. Minha visão ficou turva por um momento, como se o ar tivesse se tornado espesso. Eu havia passado anos tentando entender por que todas as minhas conquistas pareciam sempre terminar em nada, por que todas as portas pareciam semicerradas, por que todas as oportunidades pareciam exigidas, mas nunca concedidas. Agora eu entendia. Não foi falta de talento, não foi falta de mérito, não foi falta de esforço. Foi engenharia. Engenharia institucional. Seu pai tentou impedir isso. O almirante continuou. Ele deixou pistas, deixou registros, deixou a própria vida como tentativa desesperada de proteger você. Mas não imaginou que o sistema iria tão longe. Ele achava que, se morresse como herói, você seria respeitada. Ele não imaginou que usariam a morte dele como justificativa para enterrá-la também. Eu sentia a pele arder. Era quase impossível acreditar que algo tão calculado havia sido direcionado a mim desde tão cedo. Mas, ao mesmo tempo, não era. Cada pedaço da minha vida se encaixava com precisão cruel naquele novo desenho. O almirante continuou. E tem mais uma coisa. Ele abriu outro documento. Quando fizeram a diretriz, anexaram uma lista. Uma lista de quê? Ele virou o papel lentamente, como se até o movimento da folha fosse importante. De todas as pessoas que deveriam manter distância de você. Treinadores, mentores, oficiais superiores. Todos os que poderiam impulsionar sua carreira. Eles foram orientados a não interferir, a não recomendar, a não promover, a não se aproximar. Eu não falei nada por alguns segundos. O impacto era grande demais para caber na boca. Ele percebeu e continuou com calma. Não era sobre você, tenente. Era sobre proteger eles. E proteger um nome que nunca deveria ter sido citado no relatório final do caso.
O verdadeiro culpado, aquele que seu pai tentou expor, estava ligado a um vice-almirante que viraria almirante, e depois congressista, e depois conselheiro. Todo mundo tinha algo a perder. Tive a sensação de que minhas mãos estavam suando, de que meu corpo queria se mover, mas não conseguia. Seu sobrenome, ele disse, se tornou um problema, não pelo que significava, mas pelo que podia revelar. Eu respirei devagar, tentando organizar a tempestade que se formava na cabeça. E por que ninguém nunca me disse isso? Perguntei. Por que ninguém nunca me procurou? Ele olhou para mim com um peso que não pertencia apenas a ele. Porque a verdade só é revelada quando deixa de ser perigosa. E o que seu pai descobriu só deixou de ser perigoso agora. Agora que as pessoas envolvidas envelheceram, morreram ou perderam poder. Agora que o sistema está mais vulnerável. Agora que você finalmente cruzou o radar por causa do anel. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. O anel. O maldito anel. Esse anel, ele disse, tocando-o com a ponta do dedo, é o único motivo pelo qual você está sentada aqui hoje. Eu o usei por 22 anos. Como lembrete. Como culpa. Como promessa. Seu pai me deu isso como símbolo de uma dívida. E quando você o reconheceu, eu entendi que o momento tinha chegado. Que não dava mais para esconder. Que você tinha o direito de saber. Eu apoiei a mão na mesa, sentindo o metal frio do anel tocar minha pele. Foi como tocar o rosto do meu pai através do tempo. O passado inteiro pareceu se juntar num único ponto. Um ponto que tinha meu nome. Tenente, ele prosseguiu. Agora você precisa entender algo maior. Você não foi apenas sabotada. Você foi vigiada, observada, limitada. Não porque era incapaz, mas porque era demais. Porque tinha o mesmo instinto do seu pai. A mesma tenacidade. A mesma coragem de enxergar o que ninguém quer ver. Meu coração pareceu bater mais alto dentro do peito. Eles sabiam, ele disse, que se você tivesse espaço, encontraria tudo isso sozinha. E então ele concluiu, com uma clareza que atravessou meus ossos. Você não era uma ameaça pela sua incompetência, Carvalho. Era uma ameaça pela sua competência. A sala ficou pequena demais. A verdade grande demais. Eu não chorei. Não gritei. Não bati na mesa. Apenas respirei. Respirei como alguém que finalmente entende por que a vida inteira pareceu andar contra o vento. Agora, o almirante disse, inclinando-se para a frente. Chegou o momento de você decidir se quer continuar sendo uma peça controlada, ou se vai assumir o lugar que seu pai tentou deixar para você. E esse lugar, eu ainda não sabia, era maior do que eu poderia imaginar. Quando o almirante fechou o último documento, algo mudou no ar. Não foi apenas o peso da verdade. Era algo mais profundo, um deslocamento quase físico na atmosfera da sala. Eu entendi, apenas pelo modo como ele recolheu o anel da mesa, que a conversa entre nós tinha acabado. Não porque não houvesse mais nada a dizer, mas porque havia chegado a hora de outra etapa. Uma etapa que não aconteceria mais entre 4 paredes silenciosas. A sensação era estranha. Eu estava cansada, exausta até, mas ao mesmo tempo sentia uma lucidez que nunca tinha experimentado. Era como se minha mente tivesse acordado de um coma que durou 22 anos. O almirante se levantou devagar, como se carregasse nas costas o peso de todas as decisões que havia tomado, e das que deixou de tomar. Tenente, ele disse, agora precisamos conversar com eles. A palavra eles não veio acompanhada de explicações, mas eu sabia quem eram. Os nomes escritos nos documentos, os oficiais citados nas ordens, as pessoas que decidiram que meu sobrenome seria uma ameaça, aqueles que enterraram meu pai para proteger alguém mais importante. Ele abriu a porta e fez um gesto para que eu o acompanhasse. Saí da sala com a caixa metálica apertada contra o peito, não porque fosse pesada, mas porque eu sentia que, se a deixasse cair, o mundo desabaria junto. Caminhamos pelo corredor da base. As luzes eram as mesmas, o piso o mesmo. Os ruídos distantes se repetiam como sempre, mas nada parecia igual. Não era mais o corredor onde eu caminhava como peça invisível. Era um corredor carregado de vultos, decisões, segredos. A cada passo, eu sentia uma força crescendo dentro de mim. Não arrogância, nem raiva pura, mas algo parecido com pertencimento. Pela primeira vez, eu não me sentia menor que o ambiente. Eu sentia que ele tinha sido moldado, ao longo de 2 décadas,
para me impedir de chegar onde estava agora. E eu estava chegando. Quando viramos a próxima esquina, o comandante da base apareceu. O rosto dele carregava uma expressão confusa, quase irritada, como se não entendesse como uma simples tenente estava caminhando ao lado de um almirante de 4 estrelas sem receber ordens, sem permissão, sem ser afastada. Ele abriu a boca para falar, mas o almirante apenas levantou a mão. Reúna o conselho de oficiais imediatamente, ele disse. Sala Alfa. O comandante engoliu seco, assentiu e saiu sem dizer nada. Era curioso observar como o poder real não precisa ser explicado. Ele apenas existe, e os outros obedecem. Caminhamos em silêncio até a Sala Alfa. Nunca entrei ali. Era reservada apenas aos altos oficiais. Reuniões estratégicas, decisões de alto nível, coisas que uma tenente jamais deveria sequer ouvir de longe. No caminho, percebi que meu passo estava firme demais, as mãos firmes demais, o olhar fixo demais. Não era coragem, era verdade. A verdade dá uma estranha sensação de invencibilidade, mesmo quando você ainda não sabe como vai usá-la. Quando entramos, a sala estava quase vazia. Mesas grandes, pesadas, polidas, telas desligadas, cortinas fechadas. O ambiente parecia frio, funcional, feito para decisões que mudam vidas sem que ninguém veja as consequências. O almirante parou na cabeceira. Eu fiquei à sua direita, sem saber se era o lugar apropriado, mas sem que ele me corrigisse. Isso, por si só, já me dizia muito. Os primeiros oficiais começaram a entrar. Reconheci 2 deles imediatamente. Não porque eu tivesse algum tipo de relação pessoal, mas porque eram figuras que eu via diariamente nos corredores, sempre rodeados de respeito forçado e silêncio calculado. Um deles, o comandante Ramos, era conhecido por ter uma carreira meteórica, cheia de elogios e recomendações. O outro, o capitão Torres, era famoso por saber muito, mas falar pouco. O tipo de homem que sobrevivia por estar sempre perto do poder, mas nunca no centro dele. Quando me viram ali, ao lado do almirante, ambos vacilaram por um instante. Foi mínimo. Um microgesto, mas eu notei. Como se algo tivesse se movido sob os pés deles. Como se aquela reunião tivesse um elemento inesperado que eles não sabiam ainda como administrar. Outros começaram a chegar. Capitães, comandantes, oficiais veteranos. Todos entravam com expressão neutra, mas não era difícil perceber a tensão súbita no ar quando me viam ali. Alguns tentavam disfarçar o incômodo com acenos protocolares. Outros nem isso. E então, entrou ele, o vice-almirante Nogueira, o homem cujo nome aparecia em quase todos os documentos da pasta, o homem que assinou a diretriz que me manteve estagnada, o homem que conhecia meu pai e que decidiu enterrá-lo antes de enterrá-lo. Ele tinha o olhar frio, experiente, afiado como lâmina. O tipo de olhar que diz mais em silêncio do que qualquer palavra. Quando seus olhos encontraram os meus, percebi algo que nunca tinha visto antes. Surpresa. Não porque ele me reconhecesse, não havia razão para isso, mas porque ele reconheceu o que eu tinha nas mãos. A caixa metálica. Ele congelou. O almirante percebeu e falou: "Fechem as portas." O soldado de serviço obedeceu. O som do trinco fechando ecoou como um selo. Ninguém entraria. Ninguém sairia. Até que aquela conversa terminasse. Nogueira se sentou devagar, sem tirar os olhos de mim. E eu não desviei o olhar. O almirante começou. "Estamos aqui porque a tenente Carvalho descobriu algo que deveria ter sido revelado há muito tempo." O nome Carvalho provocou um tremor leve no rosto de 2 oficiais ao fundo. Eu vi. Eu senti. Era como assistir o impacto de uma explosão silenciosa. Nogueira cruzou os braços. "E o que exatamente ela acha que descobriu?" Ele perguntou, com um sorriso muito leve, muito calculado. O almirante não sorriu. "Ela não acha. Ela sabia." E agora ela viu. Ele pegou a pasta que estava na mesa e a abriu diante de todos. Alguns tentaram disfarçar a inquietação. Outros não. O almirante não deu tempo para reações. Todos aqui conhecem a operação do ano tal. Todos sabem por que ela falhou. Todos sabem quem deveria ter assumido a responsabilidade. E todos sabem quem foi forçado a carregar a culpa. O silêncio na sala ficou denso. Eu apenas observava. A voz dele continuou firme. Augusto Carvalho foi sacrificado por um erro que não era dele.
E todos nesta sala, todos vocês, se beneficiaram desse silêncio. Nogueira se inclinou na cadeira. Está insinuando que nós participamos de um encobrimento, almirante? Não estou insinuando. Ele respondeu. Estou afirmando. Houve um murmúrio. Pequeno, rápido, de gente que finalmente entendeu que aquela reunião não era rotina. Eu sentia meus dedos apertando a caixa com mais força do que deveria. O almirante percebeu. A filha dele, ele disse, apontando para mim. Entrou na instituição sem saber de nada. E vocês garantiram que continuasse assim. Reduziram suas oportunidades. Controlaram suas avaliações. Colocaram barreiras invisíveis e justificaram todas elas com relatórios falsos. Torres, o capitão, tentou intervir. Com todo respeito, almirante. Não há prova de que isso tenha acontecido. Ah, sim, ele respondeu colocando a carta diante deles. E vocês sabem disso. O vice-almirante Nogueira, sempre tão imperturbável, pela primeira vez pareceu vacilar. Isso era um caso encerrado, ele disse tenso. Não há por que reabrir feridas antigas. O almirante bateu a mão na mesa. Feridas antigas? Um homem morreu, Nogueira. Um homem inocente. E a filha dele viveu 2 décadas pagando um preço que não devia. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Nogueira então olhou para mim. E o olhar mudou. Não era mais desprezo. Não era mais surpresa. Era medo. Um medo profundo. O medo de quem percebe que a pessoa que passou a vida ignorando está agora segurando a peça que desmonta tudo. Ele ajeitou a postura. O que exatamente ela quer? Eu finalmente falei. A primeira frase que disse naquela sala. A verdade. Meu tom não era agressivo. Não era alto. Não era emocionado. Era firme. Objetivo. Impossível de ignorar. Nogueira estreitou os olhos. E o que pretende fazer com ela? Eu respondi. Isso depende da minha próxima pergunta. Ele arqueou a sobrancelha. Qual? Eu me inclinei ligeiramente à frente. Por que vocês tinham tanto medo de mim? O silêncio que se seguiu não foi apenas um intervalo. Foi confissão. Nogueira respirou fundo e disse muito devagar. Porque o seu pai deixou algo incompleto. E nós sabíamos que, se você descobrisse, você terminaria. E então completou. Tudo isso. Eu entendi, naquele instante, que a reunião não era sobre eles reconhecerem culpa. Era sobre eles tentarem prever quem eu me tornaria a partir dali. E eles estavam apavorados. Eu não sabia exatamente o que esperar daquele silêncio. Não era um silêncio comum, desses que surgem nos intervalos de uma conversa. Era um silêncio pesado, denso, que parecia estar sendo empurrado para dentro da sala por 22 anos de verdades enterradas à força. Os oficiais estavam imóveis, como se alguma linha invisível tivesse sido cruzada, uma daquelas linhas que todo militar sabe que existe, mas que raramente sabe identificar até que seja tarde demais. O vice-almirante Nogueira, agora sem disfarçar o desconforto, ajustou o cap sobre a mesa com uma precisão exagerada, não porque estivesse ajustando o objeto, mas porque precisava ajustar as próprias mãos. O controle escapava por entre os dedos dele, e ele sabia disso. Cada respiração dele parecia calculada demais, estudada demais, como se estivesse reorganizando mentalmente quais peças ainda podia mover e quais tinha acabado de perder. Eu permaneci de pé, porque sentar naquele momento teria sido sinal de fraqueza. Segurava a caixa de metal com uma firmeza que eu nunca tinha sentido antes, mas não era força física, era uma intenção. Era como se, de repente, eu fosse capaz de proteger aquelas provas com o próprio corpo se fosse necessário. O almirante, ao meu lado, não parecia mais o homem que entrou com postura impecável. Agora ele parecia alguém que finalmente tomava a decisão que deveria ter tomado décadas atrás. Alguém que escolheu quebrar o pacto silencioso que manteve a carreira dele intacta e a minha vida limitada. Ele encarou Nogueira. Diga a ela, o almirante pediu, com uma voz que misturava comando e súplica. Você deve isso a ela. Nogueira franziu o senho. Não tenho nada a dizer, respondeu, cada palavra sendo cuspida como uma flecha embebida em veneno. Tem sim, o almirante insistiu. Porque você estava lá. Porque você deu a ordem final. Porque você viu o que aconteceu antes que transformassem tudo em fatalidade. Porque você sabe muito bem quem deveria ter morrido naquele dia.
A sala inteira pareceu contrair. Eu podia sentir o pulsar da verdade prestes a vir à tona. Nogueira respirou fundo, mas não respondeu. O almirante então se voltou para mim, como quem toma para si a responsabilidade quando percebe que ninguém mais terá coragem de fazê-lo. Tenente, ele disse, o homem que deveria ter morrido era o comandante Lira. O nome caiu na sala como uma lâmina afiada. Eu não conhecia aquele nome profundamente, não da forma como conhecia os oficiais da base, mas lembrava dele de relatórios antigos, de menções discretas em documentos que nunca tive autorização total para acessar. Ele era um desses homens que passaram pela marinha como um cometa. Rápido, brilhante, intocável, cercado de elogios e protegido por nomes ainda maiores. Lira, repeti, tentando encaixar o rosto dele na memória. Ele ainda serve? O almirante balançou a cabeça. Não. Lira se aposentou há anos, disse ele. Mas, na época, era um dos mentores mais promissores. Ele tinha tudo para chegar tão alto quanto eu cheguei. Talvez até mais. E o que aconteceu? Perguntei. O almirante não respondeu. Não imediatamente. Era como se estivesse tentando encontrar uma forma de dizer algo que não podia ser dito sem rasgar parte da própria alma. Foi então que Nogueira falou, pela primeira vez sem arrogância, sem soberba, sem cálculo, apenas verdade amarga. Lira estava bêbado. Meu corpo inteiro ficou imóvel. O quê? Nogueira repetiu mais devagar. Ele estava bêbado na noite da operação. Tinha chegado de um evento político, onde passou horas sendo bajulado por gente que queria garantir contratos e aprovações. Entrou na sala de comando visivelmente alterado, mas ninguém ousou tirá-lo de lá. Eu senti um enjoo súbito. Algo dentro de mim sabia que esse era o início da resposta que eu jamais imaginei escutar. O almirante completou. Ele tomou decisões que ninguém em sã consciência teria tomado. Cancelou uma equipe de apoio, alterou o ponto de extração, reduziu o tempo de verificação, riu quando seu pai tentou argumentar. Disse que era apenas uma operação pequena, que não tinha risco real. Eu fechei os olhos por um segundo. Eu conseguia ver meu pai naquela cena com uma clareza dolorosa, cansado, atento, tentando alertar alguém muito acima na hierarquia que estava prestes a cometer um erro, e o alguém ignorando, rindo, menosprezando. O almirante continuou, a voz mais pesada. Seu pai tentou impedir, tentou falar comigo, mas eu estava em outro setor. Tentou falar com outros oficiais, mas todos tinham medo do sobrenome de Lira. Ele era protegido demais, valioso demais para ser contradito. Nogueira abaixou a cabeça por um instante. Apenas um instante, mas suficiente para eu ver a sombra de culpa em seu rosto. O erro de Lira custou vidas, disse ele. Muitas vidas. E teria custado a carreira dele também, se não fosse seu pai. Eu abri os olhos, sentindo a respiração acelerar. Como assim? O almirante passou a mão pelo rosto. Quando perceberam a dimensão do erro, havia dois caminhos. Assumir que Lira estava sob efeito de álcool e causou a falha, ou culpar alguém abaixo dele. E seu pai era perfeito. A raiva subiu pelo meu corpo como um golpe quente. Perfeito? Repeti. Perfeito para morrer no lugar dele? O almirante fechou os olhos dolorosamente. Perfeito. Porque tinha uma ficha impecável. Porque nunca questionava ordens, mesmo quando discordava. Porque era discreto. Porque era leal. E porque... Ele hesitou. Porque ninguém o protegeria. Eu levei alguns segundos para processar aquela frase. Meu pai morreu porque era leal, porque era honesto, porque era simples, porque era substituível aos olhos deles. A culpa caiu sobre ele em relatórios que foram manipulados, continuou o almirante. E quando tentaram escrever a versão final, seu pai viu. Ele viu o que estavam fazendo. Ele confrontou Lira, confrontou Nogueira, confrontou a sala inteira. Meu coração pulsava na garganta. E o que ele disse? Perguntei. Ele disse, respondeu o almirante a voz trêmula, que preferia morrer do que deixar a verdade morrer. O ar sumiu dos meus pulmões. O almirante prosseguiu. E então, aconteceu. A alteração final da operação. A extração falha. O equipamento defeituoso que não deveria ter estado lá. A ausência de backup que Lira cancelou. Foi tudo, deliberadamente mantido igual. Eu sussurrei. Meu pai foi enviado para morrer. O almirante não corrigiu. Nogueira não negou.
A sala inteira ficou em silêncio porque aquele era o tipo de verdade que quebra toda a estrutura de uma instituição. A morte dele, disse o vice-almirante com a voz baixa, não foi consequência. Foi solução. A palavra solução provocou um impacto tão violento dentro de mim que eu tive a sensação de que a sala inclinou. A visão ficou desfocada por um segundo. A caixa na minha mão pareceu pesar o triplo. Eu senti pela primeira vez desde o início o tipo de dor que atravessa gerações. E vocês... Minha voz saiu num fio quase inaudível. Deixaram isso acontecer? O almirante respondeu primeiro. Eu deixei porque fui covarde. Porque não tive coragem de enfrentar o sistema. Porque permiti que o poder falasse mais alto do que a justiça. E então Nogueira disse: eu deixei porque era necessário. Meu olhar se virou para ele com uma frieza que eu nunca tinha sentido. Necessário para quem? Perguntei. Ele engoliu seco, mas respondeu. Para todos nós. Para manter a instituição intacta. Para impedir um escândalo nacional. Para evitar que os nomes certos fossem expostos. Seu pai entendeu isso. Ele aceitou. Eu avancei meio passo, como se minhas pernas tivessem decidido agir sem consultar minha mente. Ele não aceitou morrer, corrigi. Ele aceitou proteger. Isso é diferente. Nogueira cerrou a mandíbula. Talvez. Mas agora estamos aqui. E a pergunta é: o que você pretende fazer com isso? Eu não respondi imediatamente. Não porque não soubesse, mas porque a resposta precisava nascer com calma, com a mesma calma fria que meu pai carregava. Eu levantei a caixa. Segurei-a diante deles como se fosse uma bandeira. Eu vou fazer aquilo que vocês temeram durante 22 anos. Eu disse. Eu vou terminar o que meu pai começou. E naquele momento, pela primeira vez na vida, eu vi medo real nos olhos de todos aqueles homens. Por um instante, depois das minhas palavras, ninguém na sala se moveu. Era como se o ar tivesse ficado pesado demais, como se a própria base tivesse prendido a respiração, esperando pela consequência de algo que nunca deveria ter sido dito. A caixa metálica pesava em minhas mãos como nunca antes, mas dessa vez não era o peso da memória, e sim o peso da escolha. Eu sentia todos os olhares sobre mim, olhares tensos, incrédulos, irritados, assustados, olhares de homens que passaram décadas acreditando que estavam acima de qualquer consequência real. Olhares de homens que sabiam que eu tinha a peça final, e que com ela podia desmontar carreiras, destruir reputações, derrubar pilares inteiros que sustentaram a instituição por anos. Mas dentro de mim não havia euforia, nem sensação de vitória. Não havia raiva cega. O sentimento era outro, muito mais profundo e muito mais perigoso. Era clareza. A clareza de alguém que finalmente entende que, pela primeira vez na vida, tem o poder de decidir o próprio destino e o destino daqueles que a apagaram. O almirante ao meu lado permaneceu imóvel, mas eu pude sentir a mudança silenciosa na postura dele, como se tivesse decidido que, independentemente da minha escolha, ele ficaria do meu lado, não como superior, mas como homem, como alguém que finalmente tinha escolhido fazer o que deveria ter feito desde o início. Nogueira foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eu quero entender uma coisa, ele disse, cada palavra saindo calculada, firme, mas com um leve tremor escondido nas bordas. O que exatamente você pretende fazer, terminando o que seu pai começou? Eu o encarei por alguns segundos que pareceram longos demais. Ele queria clareza, mas na verdade queria controle. Queria saber qual movimento esperar. Queria se antecipar, se proteger. Era a mentalidade de quem viveu décadas jogando xadrez com vidas alheias. Eu não lhe daria essa vantagem. Ainda estou decidindo, respondi. A afirmação caiu como um golpe seco no concreto. Não era uma ameaça. Não era uma promessa. Era simplesmente verdade. E por algum motivo, isso foi pior para eles. O comandante Ramos foi o segundo a falar, com a voz baixa, tentando manter a neutralidade. Tenente, você está lidando com assuntos extremamente sensíveis. Assuntos que podem comprometer muito mais do que algumas carreiras. Você precisa pensar nas repercussões políticas, estratégicas, institucionais. Eu o cortei. Não com agressividade, mas com precisão. E quem pensou nas repercussões para a minha vida? Ou para a vida do meu pai? Ramos engoliu seco. Não respondeu. O almirante interveio, desta vez com uma voz diferente. Não era a voz dele como superior,
mas como alguém que sabia que estava prestes a participar de um ponto de inflexão histórico. Essa decisão é dela, disse ele. E vocês não estão mais no controle. A entrada da palavra controle mudou a temperatura da sala. Nogueira se recostou na cadeira, cruzando os dedos, como se estivesse calculando uma linha de fuga. Eu o observei com atenção, não porque o temia, mas porque finalmente entendia o tipo de homem que ele era. Alguém que só reconhecia poder quando ele aparecia na sua frente. Inegável, incontrolável, impossível de ignorar. E naquele momento, o poder estava claramente comigo. Mas o poder também exigia responsabilidade. E esse era o ponto em que minha mente girava em silêncio. Eu podia denunciar tudo. Poderia expor a verdade em canais oficiais, imprensa, corregedoria, auditoria. Poderia destruir carreiras inteiras com meia dúzia de documentos daquela caixa. Poderia transformar meu pai no herói que ele sempre foi, oficialmente, publicamente, eternamente. Mas também sabia o que viria depois. Repercussões, reações, retaliações. A Marinha não é apenas farda, metal e hierarquia. É política, é poder, é sobrevivência. E, acima de tudo, é uma máquina que não tolera peças que escapam do padrão. Se eu optasse pela vingança completa, eu seria esmagada junto, cedo ou tarde. A verdade destruiria os culpados, sim, mas destruiria minha carreira no processo. E eu não estava disposta a morrer 2 vezes pelo mesmo pecado que matou meu pai. Se eu optasse pelo silêncio absoluto, me tornaria cúmplice, e nunca mais conseguiria olhar para mim mesma. A escolha precisava ser diferente. Precisava ser estratégica. Precisava ser minha, e não deles. Eu respirei fundo, ainda olhando para Nogueira, não porque ele merecesse minha atenção, mas porque eu queria que ele entendesse que estava presenciando algo que jamais soube controlar. Vocês passaram mais de 20 anos me impedindo de subir, eu disse, com a voz firme. Me vigiaram, me limitaram, me esconderam, me diminuíram, tudo porque tinham medo do que eu poderia descobrir. Ninguém tentou negar. Pois bem, continuei, isso termina aqui. O silêncio ficou ainda mais pesado. Eu podia ouvir a respiração de 3 pessoas. Os outros estavam prendendo o ar. Eu coloquei a caixa sobre a mesa, devagar, com precisão milimétrica. O som do metal tocando a madeira ecoou pela sala inteira. Eu vou levar essa caixa comigo, anunciei, e vou analisá-la peça por peça. Cada relatório, cada nome, cada detalhe. Nogueira inclinou a cabeça, tentando decifrar meu plano. E depois? Ele perguntou. Eu respondi. Depois eu decido quem merece cair, e quem merece ter a chance de reparar o que fez. Ele tentou forçar uma expressão neutra, mas eu vi o medo, não o pânico. O medo racional de alguém que passou a vida inteira acreditando que podia controlar cada consequência. Isso é chantagem? Ele perguntou. Não, respondi. É justiça. O almirante manteve os olhos em mim, firme, como se estivesse vendo a evolução de algo que ele esperou por muito tempo. E quanto ao registro oficial da operação? Perguntou ele com cuidado. Quer que eu reabra o caso? Eu sabia o que isso significava. Reabrir o caso destruiria tudo imediatamente. Seria uma confissão pública. A pressão política seria imensa. E mais importante, os documentos seriam tomados de mim. E eu não confiava em ninguém o suficiente para permitir isso. Eu neguei com a cabeça. Ainda não, disse. Não até eu entender tudo. Não até eu estar pronta. O almirante assentiu. Ele entendeu sem que eu precisasse explicar. Nogueira parecia dividido entre o alívio e o desespero. Então, o que você quer, tenente? Perguntou ele com a voz tensa. Eu respondi sem hesitar. Liberdade. Os oficiais trocaram olhares confusos. Eu continuei. Eu quero minha carreira de volta. Quero cada barreira invisível removida. Quero cada restrição anulada. Quero meu nome fora de qualquer lista de controle. Quero o direito de ascender pelo que eu faço, não pelo medo que vocês tinham do que eu represento. Nogueira apoiou as mãos na mesa, como se estivesse prestes a protestar. Mas o almirante falou antes. Ela terá tudo isso. Houve um instante de choque. Pequeno. Suficiente. E mais, continuou o almirante. A partir de agora, nenhuma decisão sobre a carreira da Tenente Carvalho será tomada sem que eu seja informado. Nogueira estreitou os olhos, irritado. E por que exatamente você acha que isso será... Porque... O almirante o interrompeu. Eu estou assumindo responsabilidade pelo nome que vocês enterraram.
Pelo homem que vocês sacrificaram e pela filha dele, que sobreviveu ao que nenhum de vocês teria sobrevivido. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração. Eu peguei a caixa. Segurei-a contra o peito. Eu não vou destruí-los hoje, eu disse. Eles ficaram imóveis, mas vou observar cada um de vocês. Vou saber cada movimento. Vou estar onde vocês nunca esperaram que eu estivesse. E se algum de vocês cometer o menor dos deslizes, eu termino o que meu pai começou. Definitivamente. Nogueira baixou os olhos. O comandante Ramos desviou o rosto. Torres engoliu seco. O almirante pela primeira vez sorriu. Não um sorriso de vitória, mas de alívio. Eu virei de costas e saí da sala. Com a caixa, com a verdade, com minha carreira devolvida, com meu futuro nas mãos. Pela primeira vez, desde que entrei na Marinha, eu não era uma peça controlada. Eu era uma peça que controlava. E nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes.